Como disse a pedagoga Karine Santiago, em tempos difíceis, desistir não é uma opção. Meu nome é Natália Celeste, eu tenho 22 anos, me formei em Publicidade aqui na PUC no último semestre e atualmente estou fazendo mestrado em Comunicação Midiática. Eu entrei na PUC em 2019, cursando jornalismo. Em 2021, eu mudei para Publicidade, eu formei, e em 2019 também foi o ano que eu entrei na Atlética. Eu fui super bem recebida desde o início, então eu entrei no vôlei para praticar o esporte e aí já fui pro Liu, que era o campeonato que a Atlética disputava fora de BH. E aí, com isso, a Rafa, que era a diretora de esportes na época, me chamou para ser assessora dela. Então, eu fui assessora dela por um tempo, depois a Rafa assumiu a presidência e eu me tornei diretora de esporte. E isso foi o período da pandemia, então não tinha muita coisa para fazer, a gente tinha que trazer alguns atletas para dentro da Atlética, porém, na pandemia isso era muito difícil. O nosso contato era 100% online e aí a gente basicamente conversava com eles e tentava marcar próximos treinos quando a situação da pandemia melhorasse, mas não aconteceu tão rápido. Em 2021, no final, a Rafa se formou, então eu recebi o convite para assumir a presidência. E aí foi um desafio gigante, porque a diretoria praticamente toda com a qual eu trabalhava já tinha se formado, e aí eu tinha que trazer a Atlética de volta a funcionar sem praticamente nenhum diretor, sem atleta, sem time, sem nada. E aí, quando eu assumi a presidência, eu estabeleci algumas metas que era o que eu precisava de fato fazer para a Atlética funcionar. Então eu entendi que eu precisava criar uma diretoria sólida, coesa e proativa. Então eu fui em busca dessas pessoas para conseguir manter a Atlética de pé e passar isso para as novas pessoas. Eu entendi que eu tinha que trazer novos membros para as equipes porque os times não tinham pessoas o suficiente e foi uma coisa que a gente também conseguiu fazer, mas eu executei para trazer mais a sensação de pertencimento dos novos alunos. Então a gente fez o rebranding, trouxe o Biriba. No início ele não foi muito bem aceito por algumas pessoas, até hoje não é, mas eu acredito que ele cumpriu a função que ele tinha recebido. Ele trouxe uma nova visão para a Jaque. Junto com ele veio uma identidade visual muito mais bem construída, uma identidade visual que hoje mantém a Atlética visualmente muito mais bonita e ele tem essa jovialidade que a geração Z pede. Ele tem uma diversificação, a gente consegue usar ele de várias formas que o antigo mascote não permitia. Então, ele cumpriu o que era necessário e ele agregou muito nessa estratégia. A segunda, ela não foi uma estratégia pensada, mas ela foi acontecendo e deu muito certo, que foi a presença no campus. Eu fazia aula de manhã e à noite aqui no Corel, e como eu trabalhava home office, alguns diretores, alguns amigos, também acabou que a gente começou a se firmar aqui, então a gente sempre ficava no hall do 42, de manhã tendo aula, à noite tendo aula, de tarde fazendo o nosso coworking. E isso potencializou muito a presença da Atlética na faculdade, então a gente conseguiu ter contato com muito mais pessoas. O curso de cinema nunca foi tão integrado na Atlética e depois desse movimento que a gente conseguiu alcançar muitas pessoas de cinema e isso fez uma diferença absurda na nossa evolução. E uma terceira estratégia foi focar muito em experiência e evento. E eu acho que o que destaca muito nisso, que é o que fica até hoje, é o Coyotinder, que a gente criou. E ele foi criado pensando na primeira calourada, que era próximo ao carnaval. Tinha chegado mais de 50 turmas de calouros, juntando os anos de pandemia. E o Coyotinder foi, assim, um sucesso, virou um marco. Até hoje ele é feito em todo evento da Jaque. E essas estratégias, elas conseguiram trazer o resultado que eu queria. Mais um dia aqui no Jaque Day. Eu tô aqui hoje com a Rafa. Rafa, você acabou de entrar na faculdade que a gente ficou sabendo, né? Isso. Você faz o quê? Cinema e audiovisual. Você tá gostando já no seu primeiro dia? Muito, já tô apaixonada pelo curso, pela faculdade. E aqui, me conta, você tá sabendo que hoje é o Jaque Day? Sim. Me conta, o que você achou da apresentação da Jaque até agora pra você? Me conta o que você soube, como chegaram em você, tudo que você sabe sobre a Jaque até agora. Eu fiquei sabendo pelo Instagram, que eu dei uma olhadinha ali. Primeiramente que eu gostei muito da escolha das cores. E eu vi a bandeira pendurada ali, achei muito legal. Eu acho bem interessante, acho que é muito bom ter isso numa faculdade pra unir os alunos. Você pode não gostar da Atlética, você pode não gostar, mas procura conhecer antes. Porque além de você criar novos amigos, você vai criar uma maturidade muito maior, você vai criar um senso de responsabilidade. Os seus trabalhos acadêmicos, eles vão ter um outro olhar, você vai criar uma linha de networking que você não criaria em outro lugar. Então, assim, se você não gosta, tá, mas busca conhecer antes.